Bem, meus amigos, este vídeo será um auxiliar para a recuperação do módulo 1 e aqui o que eu vou fazer basicamente é pegar na ficha de trabalho 5, que é esta, que vocês resolveram na aula, e os nossos apontamentos. Não vamos voltar a falar da matéria toda, porque ela, as sequências lógicas, a parte teórica, isto vocês podem consultar nos apontamentos, é só ler, acho que não há necessidade de voltar a falar disto aqui, também seria tornar o vídeo muito longo. A parte dos operadores lógicos e relacionais eu vou tratar aqui. As expressões numéricas, bem, como eu disse, isto não era propriamente matéria do módulo, portanto também não vou abordar aqui. E tem aqui alguns algoritmos que eu vou resolver também no vídeo. Então depois eu vou combinar convosco o momento para a recuperação, que deve ser feito na escola, um teste dito mais pequeno, que eu vos permito fazer isto, mas junto com este vídeo segue uma ficha para vos orientar a recuperação, portanto exercícios para que possam fazer e possam melhorar as vossas capacidades. Têm de os fazer. Sem fazer a ficha eu não tenho como vos colocar no processo de recuperação. Além do mais, este vídeo não é para ser visto a ver televisão nem a jogar ao mesmo tempo, portanto é para acompanharem o que eu estou a fazer e, de preferência, resolverem a ficha enquanto vem o vídeo. Isto seria a melhor forma de fazer isto, não é? E, portanto, será isto. Eu vou aqui resolver estas questões. Vou também enviar a ficha junto com o vídeo e vou marcar um prazo para que me enviem a ficha resolvida ou tirarem dúvidas se as tiverem. Então, vamos a isso, vamos começar por aqui. Vocês vão ver que o vídeo tem algumas paragens, porque este software que eu estou a utilizar só permite gravar 10 minutos de cada vez, portanto, quando chegar aqui perto dos 10 minutos eu vou ter que fazer uma pausa. É mesmo assim, isto é uma gravação caseira. Bem, então, aqui determina o valor lógico de cada uma das expressões, supondo que x é igual a 1 e y é igual a 2. Eu lembro aqui que o valor lógico, como nós vimos nas aulas, só pode ser o valor de verdadeiro ou falso. Não pode haver um valor lógico diferente disto, portanto todas essas expressões têm como resultado verdadeiro ou falso. Olha, então vamos começar por aqui qualificar cada uma delas. Primeiro, x é igual a 1, como vem aqui x é igual a 1 é verdadeiro. X é igual a 0 terá de ser então falso. X é maior ou igual a y. X é igual a 1 e y é igual a 2, portanto isto é falso. O x menor ou igual a y tem de ser então verdadeiro. X mais 1 é maior que y. Aqui, se quiserem utilizar aqui um lembrete, vocês têm aqui o x é 1, não é? Então ficaria 1 mais 1 maior que 2, o que é, obviamente, falso. X menor ou igual a y menos 1, também podem utilizar aqui uma ajuda. 1 é menor ou igual que 2 menos 1, o que é verdadeiro. 2 vezes x é igual a y, vale, portanto 2 vezes 1 é igual a 2, isto é verdadeiro. E x mais x é maior que x, aqui obviamente só se x fosse 0 é que isto não seria verdade, ou então se o número fosse negativo, no caso é verdadeiro. Bem, aqui penso que não haverá muitas dúvidas, porque esta parte é muito intuitiva e é muito treinada na matemática. Vamos ver aqui com os operadores lógicos, o e, o ou e o não, e aqui as coisas complicam um bocadinho. Lembrando então aqui algumas regras. Primeira regra:
nós temos primeiro resolver o que está entre parênteses. Ok? Vocês podem ver aqui nos apontamentos que, além destas tabelas de velocidade que eu vou utilizar agora, eu tenho aqui as prioridades dos operadores. E os parênteses têm mais prioridade do que o i, o ou, o não e os operadores aritméticos. Portanto, a maior prioridade aqui é dos parênteses. Okay? Porque se não houvesse parênteses, nós podíamos cair aqui numa situação, imagino que aqui não tinha parênteses, eu tinha que fazer primeiro o i. Por isso é que os parênteses fazem aqui falta e é preciso tomar atenção a isso. Então, vamos ver, aqui o de x é 10 e o y é 5. Então, x é maior que 5, portanto, 10 é maior que 5 é verdadeiro. E x é maior ou igual a 10 também é verdadeiro. Chegando aqui a este ponto, não custa nada, vemos aqui as nossas tabelas de verdade que eu mostrei na aula. Quando eu tenho mais que uma expressão e tenho aqui os operadores lógicos e ou e não, eu posso sempre recorrer a tabelas de verdade. Vocês podem aqui simplificar estas tabelas de verdade mentalmente, dizendo que numa cláusula i, no operador i, só é verdadeiro se as duas expressões forem verdadeiras, o resto, como estão a ver, é tudo falso. Portanto, repetindo, numa expressão com o operador i, a expressão só é verdadeira se as duas expressões são verdadeiras, o resto é tudo falso. Pelo contrário, com o operador ou, a expressão só é verdadeira, ou melhor, a expressão só é falsa se os dois forem falsos, se as duas expressões forem falsas, o resto é tudo verdadeiro. Certo? Como estão a ver, neste caso, a expressão só é verdadeira se os dois forem verdadeiros e aqui só é falsa se os dois forem falsos. Se as duas expressões forem falsas. E no caso do não, o não simplesmente inverte o valor lógico da expressão. Se a expressão é verdadeira, o não expressão é falso. Se a expressão é falsa, a não expressão é verdadeira. Podem simplificar isto mentalmente. Isto ou vêm consultar a tabela. Não há mal nenhum em vir consultar a tabela se tiverem alguma dúvida. Ela está aqui para isso. Dito isto, volto a saber que nas prioridades o não é mais prioritário, depois o i e depois o ou. Quer dizer isto, que se eu tiver uma expressão com i, com o ou e não, faço primeiro o não, depois o i, depois o ou em último lugar. Vimos já isto tudo, então vamos ver. Então, as duas são verdadeiras, aqui o resultado é verdadeiro. Mais uma. Temos aqui então x maior que 0 ou x maior que 20. Então eu tenho x maior que 0 é verdadeiro, ou, aqui reparem, eu até podia já dizer que o resultado não é verdadeiro, porque uma delas já é verdadeira, mas, e como sabemos, o ou indica que se uma for verdadeira, o resultado será verdadeiro. X maior que 20 é falso, então eu sei que o resultado é verdadeiro. Terceiro ponto, x é igual a 10 é verdadeiro e y é diferente de 5, é importante conhecerem os operadores, isto é o nosso diferente, porque o diferente tradicional da matemática não existe no teclado, portanto nós usamos este símbolo. Y diferente de 5 é falso, porque o y é 5. Então, verdadeiro e falso é falso. Para não haver dúvidas, podem vir aqui a tabela de verdade. Verdadeiro e falso dá como resultado falso. Como disse, o vídeo tem umas pausas, é mesmo assim. Agora temos aqui uma expressão com um não e com um ou. Bem, aqui a prioridade primeiro é dos parênteses, depois é que fazemos então a parte do não e a seguir a parte do ou. Então vamos fazer isto com calma. Não. E agora temos o quê? Temos y igual a 5, que é verdadeiro, ou x é diferente de 10, é falso. Ora, como eu disse, o primeiro que se faz é o não, não é o ou. Então não verdadeiro é falso, falso ou falso é falso. Agora temos x maior ou igual a 10 é verdadeiro e
y menor que 5 é falso. O resultado então é falso. Não x maior que 10 e y menor que 5. Reparem aqui nos parênteses. Eu tenho aqui dois pares de parênteses, o que indica que eu primeiro vou fazer tudo isto e só no final vou fazer o não. Então eu tenho o não. X maior que 10 é verdadeiro, ou desculpem, falso. E y menor que 5 é falso também. Como eu disse, primeiro vou ter que fazer o que está entre parênteses e não o que está fora. Então vou ficar com não falso, que é igual a verdadeiro. Reparem que este aqui é muito semelhante, só que em vez do i tem um ou. No entanto, dada a construção disto, o resultado final vai ser igual, porque eu tenho falso ou falso, que é falso ou falso. Não, o falso ou falso é na mesma falso, o que quer dizer que o resultado final é da mesma forma verdadeiro. Agora tenho 4 expressões, estão todas entre parênteses, portanto tenho que resolver os entre parênteses primeiro. Então, x maior ou igual a 5 é verdadeiro. E x menor que 10 é falso. Ou y maior ou igual a 0 é verdadeiro. E y menor ou igual a 5 também é verdadeiro. Eu estou a fazer isto um bocado rápido, mas se tiverem alguma dúvida, parem o vídeo, vejam se isto corresponde ao que vocês pensam. Se não corresponder, vejam com mais atenção e se ainda tiverem dúvidas, perguntem-me na aula. Certo? Agora eu tenho aqui i ou i. O que é que faço primeiro? Esta questão é importante. Vamos aqui outra vez aos apontamentos e vemos aqui pelas prioridades que primeiro faz o i e depois é que se faz o ou. Isto é importante. O resultado seria diferente se fizéssemos isto de forma diferente, como é óbvio. Então primeiro vou fazer este i e este i também. O ou faz-se por outro lugar, como viram aqui. Então primeiro, verdadeiro e falso é falso. Ou verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Então está aqui o resultado dessas expressões lógicas todas. Eu sugeria que agora parassem o vídeo e fossem resolver então na vossa ficha de recuperação os exercícios de expressões lógicas e que depois de resolverem os exercícios, se tiverem dúvidas, voltem aqui, puxem o vídeo para trás. Não tendo dúvidas, avancem com o vídeo. Então até já. Bem, voltando então, vamos falar aqui da construção de algoritmos, que é aquela parte onde a maior parte dos colegas, ou todos os colegas que não conseguiram fazer o módulo, tiveram bastantes dificuldades, e mesmo alguns colegas que fizeram o módulo também tiveram bastantes dificuldades. Primeiro, isto não é incomum, aliás é bastante comum que as pessoas tenham dificuldades em aprender a criar algoritmos. Eu digo isso porque também aconteceu comigo, aconteceu praticamente com toda a gente que inicia na programação. Isto não é uma competência fácil de adquirir. E também não tem a ver com a competência de matemática. Eu já tive colegas vossos que eram razoáveis ou bons na matemática e tiveram muitas dificuldades a aprender os algoritmos. E, ao contrário, colegas que a matemática eram fracos que aprenderam bastante facilmente ou mais rapidamente os algoritmos. Tem a ver, essencialmente, com uma questão do nosso próprio pensamento. Nós, como seres humanos, não estamos habituados a pensar desta forma, a organizar os nossos problemas desta forma. Nós pensamos de uma forma bastante diferente do que temos que pensar quando organizamos os nossos algoritmos. Portanto, isto é uma forma de pensar diferente. Mas aqui junta-se outro problema, que eu já reparei e que não é novo também.
é a dificuldade que uma boa parte dos colegas tem de interpretar textos. Interpretar, de ler e perceber o que está escrito. E isto ainda é muito pior do que a questão da matemática. A questão da matemática é bem mais fácil de resolver do que esta. Quanto a isto, bem, isto é muito difícil de dar a volta, a não ser que comecem a ler. E ler muito. É muito por isso que eu insisto muito na questão da leitura, e que vocês resistem bastante, mas eu insisto muito, porque a interpretação de textos, ou a falta dela, que eu vejo em muita gente, é falta de leitura. Tão simples quanto isso. O que acontece aqui, na maior parte das vezes, é que leem um enunciado e não entendem o que é para fazer. Não conseguem perceber como é que, a partir daquele enunciado, vão resolver o problema que têm à vossa frente. Este é o principal problema. A partir daí, claro, tudo se torna difícil. Se eu leio e não entendo, como é que vou resolver? A partir daí, tudo se torna muito difícil. Mas lá está, isto só com o tempo e com algum esforço da vossa parte é que é possível dar a volta. Eu vou dando aqui mais algumas pistas, vamos resolver aqui alguns problemas e vamos ver se, com o tempo, isto vai melhorando. Ora, então, vamos ver aqui os problemas que vamos resolver. São estes 4 problemas. Nós sabemos, então, que em qualquer algoritmo nós temos que passar por estas 3 fases. A leitura dos dados, a análise ou processamento e a apresentação ou escrita dos resultados. Isto tem que ser assim. Portanto, nós temos que ver em cada um dos problemas qual é a parte da leitura, o que é que se faz na leitura, o que é que se faz no processamento, o que é que se faz na escrita. E por esta ordem. Então, vamos começar por aqui por alguns exemplos. Eu sei que vou ter aqui um início e um fim. Ora. Então, este problema. Ler 3 valores e mostrar a sua soma e o seu produto. Ora, se eu começo pela leitura, então, obviamente, o que eu vou ler aqui é isto. 3 valores. 3 valores, nós entendemos que são 3 números, não é? Então, vamos começar por este primeiro valor. Indique o primeiro valor. Aqui a sintaxe, ou melhor, a forma de escrever, que é o que nós chamamos de sintaxe, é importante. Eu vou pôr isto um bocadinho maior para que se veja melhor. Só um momento. Assim está melhor. Eu tenho que utilizar aqui aspas para indicar que isto é uma constante de texto. É uma mensagem. Então, vou ler. E aqui eu posso pôr o valor que quiser. Posso pôr X. Posso pôr A. Mas, como já vos disse, o melhor é colocar uma variável que seja significativa. E, portanto, aqui eu vou escrever valor 1. Ora, reparem, isto está correto. Eu começo com uma letra, não tem espaços e, portanto, está correto. O que é que não estaria correto? Por exemplo, isto não está correto, porque começa com um número. Isto também não está correto, porque tem aqui um espaço. Ok? Isto também não está correto, obviamente, porque isto não pode ser uma variável. Portanto, o que eu escrevi está correto, mas podiam ter outras. Por exemplo, colocar número também estaria correto. Isto também estaria correto. E teríamos aqui muitas outras coisas corretas. Vamos ficar assim. Olha, são 3 valores, não é? E também não está correto dizer isto, porque eu não posso ler 3 valores de uma só vez. Como sabem, eu não consigo indicar 3 valores de uma só vez. Eu tenho que indicar um, depois o outro, depois o outro. Então, isto está correto. E agora eu posso fazer copiar e colar para poupar algum tempo, tendo em atenção que eu vou
indicar o segundo valor. Vou chamar o valor 2 e indicar o terceiro valor, que será o valor 3. Então a parte de leitura de dados fica assim. Agora vou-me preocupar com o processamento. O processamento de dados aqui é fazer a soma e o produto. E aqui é que as coisas complicam-se muitas vezes porque, como eu disse, muita gente lê soma e produto e não consegue descortinar o que é que isto quer dizer. E aqui, como eu digo, a única forma de dar a volta a isto é com leitura, 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 até que comecem a perceber o que é que as palavras querem dizer, não outra forma. Bem, somar é fazer uma operação de adição, de mais. Só que nós temos aqui uma forma especial em algoritmia de fazer estas operações matemáticas. Matemáticas e outras, mas principalmente matemáticas. Que é de um lado, do lado esquerdo, eu vou criar uma variável que vou chamar soma, porque eu vou calcular a soma. Podia chamar outra coisa? Podia, mas isto é perfeitamente normal. E uso o símbolo de atribuir o valor. Ou toma o valor de. Que aqui faz com que o que está do lado direito, o valor que está do lado direito vá para o lado esquerdo. Por isso é que a setinha faz deste lado para este. Ou seja, o valor que está do lado direito vai para o lado esquerdo. É como se eu armazenasse, se eu juntasse o que está aqui deste lado e pusesse nesta variável que aqui está. Bem, eu quero então somar os valores e eu vou escrever a expressão correta, que é valor 1 mais valor 2 mais valor 3. O que acontece muitas vezes com os colegas, e isto também, volto a dizer, acontece todos os anos, é sempre mais ou menos o mesmo, é chegarem aqui neste ponto e fazerem uma coisa deste tipo. Isto está correto o que eu escrevi aqui. Fazerem uma coisa deste tipo. É muito comum ver algoritmos feitos assim, que estão, obviamente, errados, não é? Este algoritmo está errado. E porquê que ele está errado? Bem, é um bocado óbvio depois de eu mostrar. Mas antes de mostrar, para muita gente não é nada óbvio. Mas é que reparem, o que eu estou a somar é esta variável, mais esta variável, mais esta variável. Olha, se esta variável se chama valor 1, e eu escrevo aqui N1, quando passar isto para o programa, o nosso deve ser, não faz ideia do que é que eu estou a falar, o que é este N1. O que eu li aqui foi valor 1. Ou seja, isto é muito comum, e vai acontecer ainda muitas vezes, que é designarem aqui uma variável, identificarem uma variável aqui, e quando chegam à parte do processamento, utilizam outra variável. Ora, isto não está, obviamente, correto. Mas isto só com a prática é que vocês vão chegar lá e resolverem isto corretamente, não é? Muitas vezes, como deve ser indicar que está ali um erro, vocês conseguem lá chegar. Aqui no algoritmo não há nada para indicar o erro, tem que ser vós a perceber-se que isto não está bem. Ora, então, já calculei a soma e agora vou ter de calcular o produto, que eu posso fazer da mesma forma. Aqui reparem que ele está a mudar isto para maiúsculas. Eu já disse, isto aqui não é importante escrever com maiúsculas ou minúsculas neste contexto de algoritmos. Como deve ser, é importante, mas isto vem à sua hora. Ora, o produto é a multiplicação. O produto simplesmente é a multiplicação, portanto é a mesma operação, só que feita com multiplicações sucessivas. Então isto é o nosso processamento. Esta é a parte de processamento e agora falta a parte de saída de valores, que pode ser feita de muitas formas. Eu aqui vou optar pelo mais simples, que eu já vos expliquei, que é mostrar uma mensagem simples e mostrar a variável. Portanto, vou escrever a soma é, e vou colocar aqui a variável soma, e escrever o produto é, e escrever aqui a variável produto. Aqui outra vez, acontece muitas vezes que
ou esquecem-se de colocar aqui a variável, não é? Põe isto assim, ou então fazem o erro de confundir o que é que são variáveis e constantes. Ora, isto aqui é uma constante, reparem, vai aparecer no ecrã sempre a soma é. Agora, isto é uma variável, porquê? Porque isto depende dos valores que vão daqui. Se eu puser aqui, por exemplo, 3, 4, 5, vai aparecer a soma é 12, mas se eu puser, por exemplo, 10, 20, 30, vai dizer a soma é 60, portanto isto varia. É variável. Isto não, vai aparecer sempre a soma é uma constante. Sendo uma constante, de texto vem entre aspas. Aqui tem uma vírgula para separar e depois a variável. Se tivessem feito, por exemplo, isto, está errado. Não é nenhum desastre, mas está errado. Portanto, a soma não é uma constante, não tem que estar entre aspas. Por vezes ainda há pior, que há quem faça isto assim, por exemplo, que também é disparado, mas lá está, com o tempo vão percebendo porque é que isto não é feito assim. Ora, então este primeiro algoritmo está feito. Eu demorei muito tempo a fazer este algoritmo, não sei, é um algoritmo bastante simples, mas eu demorei muito tempo porque estive a explicar uma série de pormenores. Os outros vou fazer um bocadinho mais rápidos, para o vídeo não ficar demasiado longo, porque senão vou ficar com o vídeo de 2 horas. Vou fazer um bocadinho mais rápido, ok? Tendo sempre em conta que qualquer dúvida nas aulas, falem comigo, para nós podermos tirar essas dúvidas, esclarecer tudo. Ora, ler uma medida em centímetros e convertê-la em metros. Aqui logo um problema que é muita gente não sabe o que é converter. Converter é transformar uma medida para outra. E ainda há outros que não percebem bem como é que se faz isto. É uma questão que já aprenderam isto, claro, eles aprendem na primária, mas muitos já se esqueceram. Então, por exemplo, eu tenho 1 centímetro, por exemplo, igual a 10 milímetros. Certo? Então, se eu quero passar de centímetro para milímetro, que é uma medida mais pequena, eu tenho de multiplicar. Para o mais pequeno, multiplico. Se fosse de milímetros para centímetros, que é para o maior, tenho que dividir. 1 metro são 100 centímetros. As pessoas não sabem isso, não é? Ora, então, se eu tenho que transformar de centímetros para metros, tenho que dividir, porque é de medida mais pequena para maior. Se fosse ao contrário, de metros para centímetros, tinha que multiplicar. Então, vocês também basta fazerem isto, basta fazerem um exercício mental ou escreverem num papel, não há aqui mal nenhum escrever num papel. Por exemplo, escrevam 1,5 m e quantos centímetros são? Vão ver que são 150 centímetros, toda a gente sabe isto, não é? Portanto, se 1,5 m são 150 centímetros, eu estou a multiplicar de metros para centímetros, e se fizer ao contrário, 150 centímetros é 1,5 m, estou a dividir. Quanto ao algoritmo indica uma medida em centímetros, reparem que aqui, a maior parte das vezes eu vou buscar ao enunciado. Eu não estou aqui a inventar mensagens do nada, simplesmente é para ler uma medida em centímetros, então faço aqui, indico uma medida em centímetros. Ler pode ser medida, pode ser centímetros, pode ser o que vocês entenderem que deva ser. Eu vou colocar aqui cm de centímetros, mas a variável fica a vosso critério. O processamento aqui é muito simples, eu já expliquei, é fazer uma divisão, já expliquei porquê. Então faço aqui a operação matemática da divisão. Metros é centímetros a dividir por 100, já que 1 metro é igual a 100 centímetros. E agora vou escrever. Portanto, o processamento é só isso, não é? Eu só tenho que fazer isto, converter para metros. A medida em metros é metros. Outra vez, muita atenção às variáveis. Eu usei aqui a variável em metros, é esta variável que vai aqui aparecer. Eu usei aqui a variável centímetros, é esta variável que vai aqui aparecer. Muita atenção a isto. E o problema 2, então, seria isto. O problema 3. Um problema que eu já repeti muitas vezes, que é um problema muito comum, também em algoritmia, que é o nosso problema de calcular preços, total a pagar. Porquê? Eu quero saber, lendo o preço de 1 kg de batatas, quantos quilos foram vendidos, mostrar o total a pagar. Ora, vamos fazer aqui um exercício mental. Vocês vão ao supermercado,
veem que o quilo da batata custa 80 cêntimos. Eu vou comprar 3 kg de batatas. Qual é a operação que eu tenho que fazer aqui para saber o total? Bom, quem já foi alguma vez fazer compras sabe que isto é uma multiplicação. Eu tenho 1 kg de batatas por 80 cêntimos, eu quero levar 3 kg, o total vai ser 2,40 €. Isto então é uma multiplicação. Porque eu quero calcular, reparem, o total a pagar. O total a pagar é isto. Agora, eu tenho que ler o preço do quilo e tenho que ler quantos quilos foram vendidos. Imagine que o enunciado dizia isso. Eu vou escrever aqui por baixo também, vou pôr aqui. Imagine que isto fosse assim. E eu vou escrever aqui por baixo. Ler quantos quilos de batatas foram vendidos e mostrar o total a pagar, sabendo que o quilo custa 80 cêntimos. Meninos, é o mesmo problema? Não, mas é muitíssimo parecido. Certo? Então, o que é que aqui é diferente? O que é diferente é que eu não preciso ler o preço do quilo. O preço do quilo já está aqui. O que eu preciso ler aqui é a quantidade que foi vendida. E na hora de fazer a operação matemática, eu não preciso de multiplicar por preço, eu vou multiplicar por 0,80. Certo? É um problema muitíssimo parecido, só que aqui eu em vez de ler duas variáveis, só preciso ler uma. Então vamos lá ver, eu vou fazer primeiro aqui o problema de cima, o problema normal, e depois vou mostrar como é que se faria então este problema alternativamente. Ok, então vamos aqui ler. E agora vou pôr aqui uma variável, vou pôr preco. Atenção, não posso escrever aqui com cedilhas. Isto podemos estar errado. Bem, claro está. Também se escrevessem isso no teste, não era por aqui que considerava errado, mas não está certo. E agora tenho que indique quantos quilos foram vendidos. Reparem que aqui nas variáveis eu não estou a utilizar palavras esquisitas. Eu, por exemplo, quero saber o preço, indico preço. Quantos quilos, indico quilos. Que assim é fácil para me orientar e ver o que é que estou a fazer. Agora eu quero calcular o total a pagar, ou total a pagar, se quiserem. Mas eu prefiro sempre escrever menos, portanto total serve perfeitamente. O total vai ser, então, como eu já mostrei, apaguei um bocadinho, mas estava aqui, 3 vezes 0,80, portanto é o preço, ou 0,80 vezes 3 é o preço vezes os quilos. Então é isto. E agora, no caso, eu quero escrever o total a pagar, vou escrever então o total a pagar. Como estão a ver, este tipo de algoritmos é até um pouco repetitivo. Nós no módulo 2 já estamos a ver algoritmos um bocadinho mais interessantes. Este até é um bocado repetitivo, porque é sempre mais ou menos a mesma coisa. E era esta a solução do problema 3. Olha, o que está aqui é vermelho, reparem. Lê quantos quilos de batatas foram vendidos, mostrar o total a pagar, sabendo que o quilo custa 80 cêntimos. Eu vou fazer também aqui este, para vocês verem qual é a diferença entre um e outro. Aqui a diferença é que eu já sei que cada quilo custa 80 cêntimos, portanto, este preço que está aqui, isto, é 80 cêntimos, eu não preciso ler. Então, como é que seria isto? É parecido? É muito parecido. Eu teria, então, vou pôr aqui a vermelho também para diferenciar. Vou pôr aqui a vermelho.
Então eu não preciso ler o preço, porque o preço já está estabelecido. Lia quantos quilos tenho que pagar e aqui o preço é 80 cêntimos. Reparem, quem faz um também faz o outro facilmente, porque o raciocínio é exatamente igual. Bem, vamos ao problema 4. Eu sei que o vídeo já está a tornar muito grande, eu vou então fazer este 4 para acabar. Temos aqui o mesmo problema do... Quem fez isto já deve ter dado conta que este problema é quase igual ao problema 2, a este. Porque é também ler qualquer coisa e converter noutra medida qualquer. Uma arroba são 15 kg, portanto, uma arroba é igual a 15 kg. A medida mais pequena são os quilos, uma arroba é mais que quilos, mas são 15 kg. Então, se eu leio em quilos, vou converter para arrobas, tenho que fazer também uma divisão. É quase igual ao outro. É também uma divisão, nesse caso, por 15. Se fosse de arroba para quilos, é multiplicar por 15, como é de quilos para arrobas, é para dividir por 15. Então isto também não causa assim muito, não tem muito que explicar. Então, ler o peso de uma pessoa indica o peso da pessoa. Outra vez, eu vou buscar as palavras no enunciado, não estou a inventar palavras diferentes, não estou a inventar nada novo. Vou ler. Eu posso aqui acrescentar em quilos para ser mais claro, mas não é propriamente obrigatório. E agora vou calcular aqui as arrobas, os quilos, a dividir por 15. O peso em arrobas é arrobas. E é isso. Bem, cheguei então ao final aqui da ficha, não é? Eu tinha dito que faríamos aqui esta ficha número 5. Está tudo. Então, meus amigos, o vídeo acaba aqui. Devem então fazer o resto da ficha de revisões que eu enviei. Voltar a ver o vídeo se ainda tiverem dúvidas. Falarem comigo nas aulas. E então eu vou oportunamente marcar a vossa recuperação. Mas principalmente tenho aqui... sejam sérios a ver aqui isto. Estejam sérios a fazer isto para que nós consigamos resolver este problema e que vocês consigam avançar no curso sem mais problemas. Bem, falamos nas aulas então. Obrigado pela paciência e até já.